Aqui nós vamos, eu tenho aqui, se não houver nenhuma discussão dos senhores, eu vou passar a palavra nessa ordem que me foi atribuída e deixar que fale os que realmente interessam, que são os nossos painelistas. Então, nós começamos com o professor Hugo Nigro Mazzini. O senhor tem a palavra. Obrigado. Senhor desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, que preside este painel, excelentíssima desembargadora Consuelo Yoshida, excelentíssimo procurador da República Sérgio Cruz Arenhardt. Eu me sinto muito honrado e até, por que não dizer, emocionado de estar nessa cerimônia comemorativa de uma lei cuja aplicação também tenho participado, tenho sempre estudado essa lei, e é uma lei que revolucionou o sistema de tutela coletiva no nosso país. Pois bem, ótimo. Eu quero, inicialmente, somar a minha homenagem aos professores Ada Pellegrino Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Kazuo Watanabe e Valdemar Mariz de Oliveira Júnior, dois deles precocemente falecidos, mas, com certeza, todos eles homenageados aqui nesta reunião, acompanhando a doutrina, principalmente na Europa, que já começava na década de 70 a falar sobre a tutela de grupos, classes ou categorias de pessoas. Esses professores, os primeiros da Universidade de São Paulo e o último deles da Pontifícia Universidade Católica, tiveram a ideia revolucionária, na ocasião, de preparar um anteprojeto que cuidasse da tutela coletiva no direito brasileiro. Lembre-se que nós estávamos no fim da ditadura militar. Naquela época, projetos que andavam no Congresso eram os do Executivo, de interesse do Executivo. Mas eles tiveram a colaboração de um deputado, Flávio Berrembar, daqui de São Paulo, muito ligado a eles pelas tradições acadêmicas da Universidade de São Francisco, onde o primeiro estudou e os primeiros mestres lecionaram. Eles procuraram esse deputado que apresentou este projeto inicial. Mas esse projeto provavelmente teria uma tramitação muito demorada, muito longa, porque era um projeto do Legislativo. E isso não andava naquela época. E, nesse momento, três promotores da Universidade de São Paulo, três promotores de justiça do Ministério Público Paulista, que são Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, Edes Milaré e Nelson Nery Júnior, pegaram aquele projeto originário, vamos dizer, da professora Ada, do professor Dinamarco, do professor Kazuo, do professor Valdemar Mariz, e fizeram algumas modificações importantes. Primeiro, ampliaram o objeto da tutela coletiva, incluindo, além do meio ambiente já previsto no projeto original, incluindo também a defesa do consumidor, mantiveram a defesa do patrimônio cultural e incluíram a defesa de outros interesses difusos. E mais, esses promotores, com a vivência da instituição do Ministério Público, eles perceberam que era preciso instrumentalizar o Ministério Público para agir. Porque a primeira lei era como uma das muitas leis que davam atribuição ao Ministério Público sem dar instrumentos. O Código Civil da época, de 1916, já dava ação para o Ministério Público para a defesa de interesses ligados a fundações, a anulação de casamento, a destituição de pátrio-poder. A Lei de Registros Públicos dava iniciativas para o Ministério Público na propositura de ações. Inúmeras leis davam iniciativa ao Ministério Público, mas nenhuma dava um instrumento preparatório para o Ministério Público agir. E esses promotores pensaram num inquérito civil, instrumento preparatório para o Ministério Público colher elementos de convicção para agir. E com a ampliação do objeto e com a introdução do inquérito civil, entre outras modificações no projeto original, eles procuraram o Procurador-Geral de Justiça da época, que gostou do projeto, procurou o ministro da Justiça da época, ministro ainda do governo militar, do governo Figueiredo, e o ministro da Justiça
acolheu o projeto e encaminhou ao Congresso. Não preciso dizer aos senhores qual projeto andou mais depressa. Foi o projeto executivo. E, em poucos meses, ele estava na mesa do presidente da República para sanção ou veto. Só que, a essa altura, o presidente da República já tinha mudado. Tancredo faleceu, herdou a presidência da República José Sarney, e o José Sarney estava a ponto de sancionar ou não este projeto. Nesse momento, surgiu uma verdadeira tempestade. Por quê? Porque aí o governo acordou. Ele percebeu que esse projeto era muito bom para a sociedade, sem dúvida, mas ele instrumentalizava a sociedade civil, não só o Ministério Público, mas as associações civis e outros órgãos legitimados, para a tutela coletiva. Só que um dos maiores causadores de danos coletivos é o governo. Quando faz usinas, quando faz bloqueios de ativos financeiros, quando faz taxas e aumentos de impostos, muitas vezes inconstitucionais, e houve uma pressão muito grande para que o projeto fosse inteiramente vetado. Foi um trabalho muito grande que foi feito para que o projeto fosse sancionado, e ele acabou sendo efetivamente sancionado com apenas um veto. Esse veto incidiu em vários dispositivos, mas foi um veto só. Era sobre a norma de extensão que permitiria a defesa de outros interesses difusos e coletivos, além do meio ambiente, que foi mantido, além do consumidor, que foi mantido, e além da defesa do patrimônio cultural, que foi mantida. Então, nesse momento, a lei entrou em vigor. E, a partir daí, houve um crescimento notável do Instituto. Por quê? Porque várias leis sobrevieram ampliando a tutela coletiva. E a primeira e, obviamente, mais importante, foi a própria Constituição. Apenas 3 anos depois do advento da Lei da Ação Civil Pública de 85, a própria Constituição acolheu a ação civil pública para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Coisa que o Executivo não tinha tido coragem de aprovar quando vetou o projeto originário nesta matéria da tutela coletiva. Também incluiu a defesa a criação do inquérito civil e também ampliou a legitimação ativa, mencionando expressamente as associações civis, os sindicatos e até mesmo as comunidades indígenas como capazes de entrar com ações para a defesa do grupo. Neste momento, foi criada a condição para se rever aquele veto. Foi quando a lei infraconstitucional começou a ampliar a tutela coletiva. A primeira alteração importante foi o advento do Código do Consumidor. O Código do Consumidor devolveu aquela norma de extensão que tinha sido vetada por Sarney, permitindo a tutela de outros interesses difusos e coletivos, que, além do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio cultural. Outras leis vieram também com ampliação de objeto. O Estatuto da Criança e do Adolescente permitiu a defesa coletiva, não só a defesa individual da criança e do adolescente, mas também a defesa coletiva, e inúmeras outras leis acabaram permitindo a defesa de interesses ligados ao patrimônio público, as pessoas portadoras de deficiência, os idosos, as pessoas discriminadas por questões raciais, étnicas ou religiosas. Então, houve um crescimento sustentável a partir daí. E a lei entrou em vigor e começou a ser aplicada. Ela começou a ser frequentemente objeto de ações propostas na Justiça. Mas, se houve crescimento, também houve revés, e muitos. Por quê? Porque o primeiro foi na promulgação da lei. Não podemos nos esquecer que, quando foi sancionada a lei, o presidente da República já vetou a norma de extensão para impedir que ela fosse usada para outros interesses difusos e coletivos, o que poderia atingir interesses de governo. E mais, uma medida provisória de 2001, notem que em 2001 ainda não estava em vigor a emenda constitucional 3201, que estabelecia caducidade para as medidas provisórias. Uma emenda de 2001 proibiu o uso de ação civil pública em matéria que não interessa ao governo.
é o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, norma esta introduzida por medida provisória, em vigor até hoje. Porque essa medida provisória, sendo anterior à emenda 32 de 2001, ela nunca foi apreciada pelo Congresso e nem vai ser. E está em vigor até hoje, os tribunais aceitam placidamente que seja proibido o uso de ação civil pública em matéria que não interessa ao governo. O argumento é que, não, mas existe ação individual. Não existe ação individual. Não funciona a ação individual quando se trata de dano coletivo. As pessoas desistem, elas não vão à justiça. E quando vão, as decisões são díspares, são contraditórias. Então, este é um ponto que ficou em aberto até hoje. Também nós tivemos, em 2007, uma outra medida provisória que tentou restringir o alcance da coisa julgada. E esta medida provisória foi aprovada pelo Congresso e chegou a virar lei, Lei 9494 de 2007. E esta lei dizia o seguinte, vejam que absurdo, que a sentença proferida em ação civil pública, mesmo que ela fizesse coisa julgada, ela só geraria imutabilidade no âmbito da competência territorial do juiz prolator. Vejam bem, esta lei mostrava desconhecer que a competência é apenas a determinação de qual órgão da jurisdição vai dizer a vontade do Estado naquele caso. Isto é competência, só isto. Mas aquilo que o judiciário decide, sendo competente, é a vontade do Estado no limite da sua soberania. E eles criaram uma competência que limitava a jurisdição. Isso daí durou, esse absurdo durou apenas 20 e tantos anos, até o Supremo Tribunal Federal, em 2021, dizer que isso era inconstitucional. E ainda mais, não é só isso que eu considero reveses. Há reveses também no modo como o Legislativo tem enfrentado os eventuais aprimoramentos, que são normais, são necessários de uma lei que já tem 40 anos. Ou seja, todos os projetos que foram apresentados ou para substituir ou para aprimorar a Lei da Ação Civil Pública tiveram embaraços. Eu me lembro do que já foi mencionado aqui, o projeto de 2009, se não me falha a memória, preparado pela professora Ada e outros juristas, que foi arquivado sumariamente na Comissão de Constituição e Justiça, nem chegou a ser votado pelo plenário, depois de discursos irados de deputados, e não é para menos, deputados, muitos deles atingidos por ações coletivas. Então, e atualmente ainda há mais 3 projetos em curso no Congresso, uns piores, outros menos ruins, mas em andamento também no Congresso, tentando substituir a Lei da Ação Civil Pública. Eu diria aqui aos senhores que foi, nesses anos todos, de 40 anos de vigência, foi uma verdadeira peripécia, porque houve o veto inicial da Lei da Ação Civil Pública, houve também inúmeras tentativas de medidas provisórias, até uma delas exemplar, uma coisa ridícula. O presidente da República chegou a fazer uma medida provisória tentando estabelecer reconvenção do réu de ação civil pública em matéria de improbidade quando membro do Ministério Público propusesse ação, acusando o promotor de ser ímprobo por ter acusado uma das nossas impolutas autoridades de ser ímproba. É uma ignorância total, porque o promotor de justiça não é parte da ação. Eles criaram uma reconvenção contra quem não é parte. Seria equivalente à reconvenção do réu contra o advogado do autor. Quer dizer, é uma coisa ridícula, mas foi feita. E, além disto, temos também os inúmeros projetos de lei em andamento no Congresso. Esses projetos que estão em andamento, eles me preocupam bastante por uma razão. Ao contrário daquele projeto de 2009, que foi arquivado sumariamente, porque os deputados, apesar de bem intencionados no interesse deles, eles não perceberam que o ideal para eles não era rejeitar o projeto. Era deixar o projeto andar. Porque assim eles conseguiriam, em vez de arquivar o caso, eles conseguiriam desfigurar a Lei da Ação Civil Pública. Mas eles arquivaram.
Então, eu, concluindo, queria dizer aos senhores o seguinte: esta lei, ela não é uma panaceia, ela não vai resolver os problemas da tutela coletiva, porque muitos problemas são culturais do nosso país, são estruturais, mas ela é uma boa lei. Ela revolucionou a defesa de grupos, classes ou categorias no nosso país. É uma lei avançada, é uma lei que merece ser lembrada, especialmente de forma comemorativa e homenageada, e aos seus autores, aos autores dos seus projetos, porque ela permite realmente uma defesa eficiente. Mas ela não é perfeita. Ela tem aspectos que poderiam ser aprimorados. Por exemplo, uma melhor integração dela com o Código de Processo Civil, que se afastou, não enfrentou a tutela coletiva. A revogação das restrições que pesam sobre ela no seu objeto, isso também poderia ser corrigido, melhorado. Uma melhor disciplina da execução individual resultante do processo coletivo, que também poderia ser cuidada. Uma melhor disciplina da coisa julgada. Mas isso tudo não é tão fácil de resolver. Por quê? Porque no momento em que o Congresso for deliberar sobre uma melhora da lei da ação civil pública, nem sempre essa melhora virá. Então, eu quero, mais uma vez, cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de ter tido a palavra e ponderar aos senhores que este é um momento de comemoração, de alegria e também um momento de expectativa, de cuidado e de atenção da sociedade para não perdermos aquilo que foi conquistado.